A senhora professora doutora Denise Nogueira, coordenadora do curso de enfermagem. O senhor professor doutor Ealber Luna, coordenador do curso de odontologia. Na função de moderadora dos trabalhos, convidamos a professora doutora Maria da Conceição Coelho Brito, doutora em Cuidados Clínicos e Enfermagem. Convidamos também o representante do Núcleo Docente Estruturante, a professora mestra Lia Gomes. Senhoras e senhores, o cerimonial registra e agradece a presença dos docentes, discentes neste auditório. Também acolhe e registra a presença dos discentes alunos que estão nos acompanhando pelas redes sociais. Senhoras e senhores, com a palavra a professora Denise Nogueira. Bom dia a todos. Bom dia. Que bom poder ouvir o bom dia de vocês, né? Queria nessa manhã aqui agradecer, manifestar meus agradecimentos à nossa diretoria da Faculdade Luciano Feijão pelo apoio, né, à condução dessas atividades com vocês. Dizer para vocês que essa manhã, né, é um momento muito importante no início do nosso semestre, que a gente marca o início das nossas aulas, né, e fortalecemos essa atividade dentro do curso de enfermagem. Hoje pela manhã nós contaremos com a presença da doutora Tatiana Moreira, que vai estar na condução da palestra conosco e nós estaremos participando com ela desse momento de forma síncrona, né? E é uma alegria muito grande, doutora Tatiana, lhe receber essa manhã na faculdade para discutirmos um tema tão importante na nossa profissão, na nossa vida profissional. O empreendedorismo na enfermagem é uma área que tem crescido bastante nos últimos tempos e precisamos começar a discutir essas questões ainda durante a vida acadêmica. Entendemos, né, e sempre discutimos na área da enfermagem os eixos e as dimensões do trabalho do enfermeiro no âmbito do cuidar. E dentro dessas dimensões é importante que a gente reconheça, e todos nós, todos vocês estudantes precisam ter esse reconhecimento de que o enfermeiro ele pode atuar em várias dimensões, seja na dimensão assistencial, que muitas vezes é o que a gente mais conhece e traz como bagagem, mas também podemos atuar na dimensão da gestão, na saúde, na gestão dos serviços de enfermagem, na pesquisa, no ensino, e a gente tem observado nos últimos anos um movimento muito positivo, a participação dos enfermeiros também na área da política do empreendedorismo, tendo em vista que o enfermeiro é um profissional autônomo, e é um profissional que ele contempla uma das 14 profissões da saúde, e que hoje, né, principalmente com esse movimento que a pandemia nos trouxe, ampliou e traz maior visibilidade da necessidade desse profissional nos serviços de saúde, da necessidade desse profissional para buscar respostas às condições emergentes de saúde pelas populações. Então, hoje pela manhã, nós teremos um momento para discutir, né, questões que nos atravessam, que é importante nós reconhecermos esse campo que está em expansão, que vem se desenvolvendo, que vem fortalecendo, e construirmos, né, a enfermagem que nós queremos, a identidade profissional que nós precisamos como categoria, e que cada um de vocês que aqui estão, né, professores, estudantes, são atores ativos nesse processo de mudança. E precisamos nos colocar nesse lugar de atores ativos dos processos de mudança, começando por nós mesmos e estendendo esse movimento em todos os espaços que estivermos e que ocuparmos. Né? Não obrigatoriamente no campo de militância, mas que também seja nesse espaço, mas que sejamos e levemos essa diferença dessa imagem profissional que nós precisamos construir e fortalecer,
que a pandemia nos trouxe e que hoje a gente pode estar discutindo um pouco mais e ampliando os nossos horizontes. Convido a todos vocês a aproveitar essa manhã, a participar, a interagirem. Quero agradecer muitíssimo o professor Elber, né, meu colega de coordenação, coordenador do curso de odontologia, também docente do curso de enfermagem, por estar aqui conosco essa manhã. Agradecer a professora Lia, né, membro do NDE, do Núcleo Docente Estruturante, por também estar conosco nessas atividades. Professora Conceição, que também é membro no nosso Núcleo Docente Estruturante e está na condução hoje da atividade, dizendo a todos vocês que esses momentos são espaços de diálogos, são espaços de reflexões e que o envolvimento de vocês é necessário e é imprescindível para que alcancemos o êxito daquilo que todos nós desejamos, né? Então, a todos um bom dia. Muito obrigada, professores, também por estarem conosco nesse momento, né? E se comprometerem com a condução dessas atividades, assim como todos vocês, estudantes. Muito obrigada. Senhoras e senhores, nossa palestrante é enfermeira, diabetologista e nefrologista, doutoranda e mestre em cuidados clínicos pela UES, educadora em diabetes, coordenadora, representante docente e preceptora do programa de residência multiprofissional em diabetes da UFC, sócia e consultora da Diacare, consultoria e treinamento em diabetes. Para dissertar sobre a experiência empreendedorismo na enfermagem, a experiência na assistência em diabetes, professora mestra Tatiana Moreira. Convidamos, portanto, e passamos a palavra para a nossa moderadora, professora doutora Maria da Conceição Coelho Brito. Convidamos, portanto, para desfazer a mesa, permanecendo somente a nossa moderadora. Obrigada, Jardeli. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Bom dia, doutora Tatiana. Alegria revê-la. Bom dia a todos, gente. A alegria e o prazer é todo meu. Gente, eu gostaria de agradecer pelo convite, em nome da Conceição, da professora Denise e de todos os representantes da Faculdade Luciano Feijão. Para mim é uma grande honra poder discutir um pouco, fazer essa troca de um tema tão importante, tão relevante no cenário atual para a enfermagem. Obrigada, doutora Tatiana. Muito bom ver esse auditório cheio. Agradeço a presença de vocês, a mobilização, agradeço a presença dos professores, coordenadores, do curso de enfermagem, do curso de odonto, aqui representando as coordenações dos cursos, e agradeço à instituição, a Faculdade Luciano Feijão, por sempre oportunizar esses espaços de diálogo, de problematização e de fortalecimento da profissão, e especialmente o profissional enfermeiro. Esse momento com a doutora Tatiana vai nos fazer enxergar, abrir algumas lentes relacionadas a essa área crescente da profissão. Então, fiquem atentos, anotem perguntas, aproveitem, porque a doutora Tatiana é maravilhosa em relação a tudo que faz, e especificamente aqui representando a sua empresa, e trazendo o empreendedorismo, como um espaço tão potente para a atuação do enfermeiro. Então, registrem dúvidas, fiquem até o fim, aproveitem, porque a agenda foi difícil. Doutora Tatiana é bem mobilizada, ocupa diversos espaços, então essa agenda, além de ser estratégica e essencial para esse momento do curso, introduzindo especificamente as atividades docentes, as atividades desse semestre, para que nós possamos problematizar esse campo crescente. Então, acolham, observem, reflitam e vamos seguir, sempre em prol da transformação e especialmente em práticas mais qualificadas. Doutora Tatiana, fique à vontade, a palavra é com você e mais uma vez obrigada pela oportunidade de ouvi-la. Muito obrigada. Na verdade, o prazer, o agradecimento é todo meu por poder estar compartilhando um pouquinho dessa experiência, para a gente estar fazendo essa troca, esse momento de bate-papo mesmo, que com certeza vai poder enriquecer um pouco mais
o nosso pensamento crítico sobre a formação profissional no contexto da enfermagem, das múltiplas potencialidades no qual o enfermeiro ele pode se inserir nos campos de atuação e nesse contexto do empreendedorismo, fazendo um link tão importante com a assistência em diabetes, né? Destacar, não podia deixar de falar a importância da assistência em diabetes, num cenário em que o diabetes é considerado um problema de saúde pública diante das múltiplas complicações que podem advir do mau controle da doença, diante das projeções epidemiológicas que mostram que a incidência e a prevalência da doença só crescem a nível global, não só a nível de Brasil, mas em todo o mundo. Então, é importante que nós, enquanto profissionais da saúde, estejamos aptos, capacitados e vejamos as possibilidades que esse nicho de atuação nos oferta, para que assim a gente possa fazer a diferença na assistência, no cuidado à pessoa com diabetes. Gente, eu vou espelhar a apresentação para vocês, e vocês vão me confirmar se conseguem visualizar, tá ok? Pronto, já aparece para nós, doutora. Perfeito. Então, gente, novamente eu gostaria de agradecer mais uma vez, em nome da Conceição, da professora Denise, pelo convite, em nome de toda a instituição Luciano Feijão, pela possibilidade, pela oportunidade de explanar a respeito de um tema que é tão relevante e que tanto me traz prazer em falar sobre, em discutir sobre, que é exatamente o empreendedorismo no contexto da atuação do enfermeiro e da assistência em diabetes, né? Então, para contextualizar um pouco a respeito da temática, vou trazer um pouco sobre o panorama mundial no aspecto epidemiológico do diabetes, né? Então, a gente tem realmente o diabetes como um problema de saúde pública, né? Em 2021, o Atlas da Federação Internacional de Diabetes, ele elencou haver cerca de 537 milhões de pessoas no mundo convivendo com diabetes, e as projeções para o futuro são ainda mais impactantes. Estima-se que até 2045, o número de pessoas, a prevalência de pessoas com diabetes, alcance cerca de 783 milhões de pessoas em todo o mundo, né, o que representa um aumento percentual de 46%, ou seja, quase a metade desse valor que nós temos na atualidade. E no Brasil, esses dados não são diferentes. Também em 2021, a Federação Internacional de Diabetes apontou haver cerca de quase 16 milhões de pessoas brasileiras convivendo com diabetes, dos quais estima-se que quase 32% desconheçam a doença. Olha que dado impactante, gente. Quase 32% dos brasileiros têm diabetes, mas não sabem da presença do diagnóstico. E isso é um dado muito impactante do ponto de vista de saúde pública, porque se o paciente, se a pessoa com diabetes, ela não tem ciência da sua condição, como ela vai tratar adequadamente, como ela vai ter um bom controle, como ela vai manejar a sua condição, no sentido de ter um melhor controle, de ter um melhor autocuidado e de prevenir complicações relacionadas à doença, né? Então, daí, desde esse momento, destaca-se a importância da atuação do enfermeiro e de toda a equipe de saúde no contexto do bom manejo do diabetes, certo? Então, o diabetes, ele é caracterizado por um distúrbio metabólico persistente que pode ocorrer decorrente da deficiência na ação ou na secreção de insulina, ou em ambos esses mecanismos, podendo ocasionar, então, complicações relacionadas à doença a longo prazo. Isso porque essa deficiência na ação ou na secreção de insulina podem predispor à elevação dos níveis de açúcar no sangue, à hiperglicemia essa que, ocorrendo de forma persistente, ela pode culminar em complicações micro e macrovasculares decorrentes da doença, né?
Em relação à classificação etiológica do diabetes, a gente tem o diabetes tipo 1, que é caracterizado por uma deficiência de insulina por destruição autoimune ou idiopática das células beta pancreática e corresponde a cerca de 5 a 10% de todos os tipos de diabetes. Temos também o diabetes tipo 2, que é caracterizado pela perda progressiva da secreção insulínica combinada à resistência insulínica e que vai representar, em termos percentuais, a grande maioria dos tipos de diabetes, cerca de 90 a 95% de todas as pessoas que são acometidas pelo diabetes vão apresentar diabetes mellitus tipo 2. E temos também o diabetes mellitus gestacional, que está relacionado a uma intolerância a carboidratos de magnitude variável, que pode se iniciar durante a gestação atual, sem ter previamente preenchido critérios diagnósticos para outros tipos de diabetes. Então, é aquele diabetes que vai se manifestar durante a gestação, em decorrência das alterações metabólicas hormonais que ocorrem durante a gestação, e que essas alterações hormonais, elas são antagônicas à ação da insulina, ou seja, elas são potencialmente diabetogênicas e podem predispor que a gestante ela acabe desenvolvendo o diabetes gestacional. E por fim, nós temos outros tipos específicos de diabetes mais raros, diabetes associados a doenças autoimunes, a endocrinopatias, associados ao uso de medicamentos, a síndromes, dentre outras condições mais raras. Mas o que eu quero trazer para vocês é que de todos esses tipos de diabetes, o mais prevalente é o diabetes tipo 2, que está muito relacionado com o estilo de vida, né, com todo o fator comportamental que o nosso paciente, a pessoa com diabetes, ela leva ao longo da sua vida. Em relação aos critérios diagnósticos de diabetes, a gente tem 3 critérios sobre os quais, se o paciente ele apresentar apenas um desses critérios positivos, ele já vai ter o diagnóstico de diabetes. Então, se esse paciente ele tem uma hemoglobina glicada igual ou superior a 6,5%, identificada por uma avaliação laboratorial no exame de sangue, ou uma glicemia de jejum igual ou superior a 126 miligramas por decilitro, ou uma glicemia 2 horas após uma sobrecarga com 75 gramas de glicose igual ou superior a 200 miligramas por decilitro, então basta um desses fatores para que os nossos pacientes eles tenham o diagnóstico de diabetes. Em relação a esse terceiro exemplo, que eu estou falando da glicemia após a sobrecarga com 75 gramas de glicose, é a partir do teste oral de tolerância à glicose, gente. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas é uma situação, é um exame em que o paciente ele vai ingerir uma garapinha de açúcar, uma bebida açucarada contendo 75 gramas de glicose, e após essa ingestão, vai ser aguardado 2 horas para fazer a aferição dessa glicemia, certo? Essa glicose sanguínea. Se esse resultado, então, ele der igual ou superior a 200, tem-se, então, o diagnóstico de diabetes mellitus, mas também por uma glicemia de jejum igual ou superior a 126, ou por uma hemoglobina glicada, que é aquela métrica que avalia a média das glicemias dos últimos 3 meses, igual ou superior a 6,5%, qualquer um desses critérios positivos vai levar ao diagnóstico de diabetes. Ou, por fim, ainda uma glicemia ao acaso. O paciente ele não fez jejum ou não ingeriu nenhuma sobrecarga de glicose, mas ele com sintomas clássicos do diabetes, como a poliúria, a polifagia, que é o aumento da ingesta de alimentos, a poliúria, que é o aumento da frequência urinária, ou a polidípsia, que é o aumento da sede, junto com a perda de peso. Esses fatores que são clínicos da hiperglicemia, junto com a glicemia ao acaso igual ou superior a 200, também podem levar ao diagnóstico de diabetes. Então, é importante a gente ter em mente esses critérios, porque no sentido de que boa parte da população, se a gente pensar que 32% dos brasileiros
com diabetes não sabem que tem a doença, quando a gente pensa em medidas de rastreamento para pensar num diagnóstico precoce e num manejo terapêutico adequado, é importante que nós, enquanto enfermeiros, conheçamos esses critérios diagnósticos. A importância desse diagnóstico precoce, porque o diabetes mal controlado, a longo prazo, essa hiperglicemia, esses níveis de açúcar no sangue elevados, eles podem potencialmente culminar em complicações relacionadas à doença. Complicações essas que podem ser de cunho micro ou macrovascular, certo? Então, em relação aos aspectos microvasculares, a gente tem aqui a retinopatia diabética. Eu trago uma imagem esquemática mostrando para vocês da retinopatia, que é uma complicação microvascular a nível ocular, que pode levar, inclusive, a primeira causa de cegueira adquirida em pacientes adultos é a retinopatia diabética, ou seja, o diabetes mal controlado pode levar à cegueira em pacientes adultos, caso não seja manejada adequadamente. Também complicação ao nível dos rins. Então, a doença renal do diabetes também é uma complicação microvascular que vai alcançar os pequenos vasos dos rins e também pode culminar em terapia de substituição renal. É uma das causas que lidera aí o paciente que vai para a hemodiálise ou vai para a fila do transplante renal em decorrência da insuficiência renal crônica, certo? Outra complicação microvascular importante é a neuropatia diabética, certo? Que é uma lesão a nível de nervos, certo? Que pode acometer tanto o sistema autônomo como o sistema não autônomo, certo? E principalmente atingindo nervos periféricos, alterando aí a sensibilidade dos membros inferiores, podendo predispor, inclusive, o risco de ulceração e da úlcera do pé diabético, né? A úlcera do pé diabético a gente sabe que é uma complicação também muito importante que pode levar, inclusive, às primeiras causas de amputações não traumáticas em membros inferiores, sem contar também nas complicações macrovasculares que atingem grandes vasos, ocasionando problemas no coração e a nível de sistema nervoso central, aumentando o risco de infarto e de AVC, ou seja, todas essas complicações podem advir do mau controle do diabetes. E nós, enfermeiros, como profissionais da saúde, como educadores em diabetes, temos a obrigação de conhecer um pouco mais sobre o manejo dessa doença e atuar no sentido de mudar a história natural dessa doença e das complicações advindas do diabetes. Então, nesse sentido, gente, eu faço um questionamento para a gente pensar um pouco, refletir um pouco sobre qual a importância da atenção, da assistência em diabetes como um problema de saúde pública, né? Então, como a gente viu em decorrência das proporções epidemiológicas, das projeções no cenário global e nacional do diabetes, ele sim se destaca como um problema de saúde pública, certo? E esse problema de saúde pública, caso não seja manejado de forma adequada, ele pode gerar um ônus crescente, tanto para a pessoa com diabetes, como para a sua rede de apoio, para seus familiares, para a sociedade, para a comunidade como um todo, né? Isso pode implicar também em aumento dos gastos no sistema de saúde, aumento da perda da produtividade funcional de pacientes que muitas vezes em idade ainda ativa vão precisar se afastar do trabalho, vão precisar se aposentar precocemente por invalidez em decorrência de complicações advindas da doença. Então, é nesse sentido que a gente precisa estar inserido, pensando nesse aspecto macro, pensando em políticas públicas, pensando no gerenciamento do cuidado da pessoa com diabetes, no sentido da gente poder modificar a história natural da doença. E para isso a gente tem que buscar um tratamento extremamente direcionado, extremamente especializado, que envolve toda uma equipe multiprofissional. E no contexto dessa equipe multiprofissional, a gente destaca aí a importância do enfermeiro na atuação, na atenção em diabetes, como aquele profissional educador em diabetes, que vai principalmente dar recursos
para que a pessoa com diabetes ela esteja apta a exercer o seu autocuidado de forma efetiva, certo? Então, pensando nisso, a Associação de Especialistas em Cuidados e Educação em Diabetes, ela elencou 7 comportamentos de autocuidado em diabetes, sobre os quais nós, profissionais de saúde, sobretudo enfermeiros, devemos embasar as nossas ações para que assim nós possamos empoderar os nossos pacientes, a pessoa com diabetes, para que ela possa manejar adequadamente a sua doença, para que ela tenha um autocuidado efetivo. Então, quais são esses comportamentos em diabetes? Primeiro deles, a prática regular do exercício físico, né? A gente sabe que o exercício físico, ele é considerado remédio no contexto do diabetes, certo? A prática regular do exercício físico, ela vai melhorar a sensibilidade à insulina e vai favorecer um melhor controle glicêmico, um melhor controle metabólico do paciente, reduzindo, assim, os riscos de complicações relacionadas ao diabetes. A importância do uso regular dos medicamentos, da adesão terapêutica, seja dos medicamentos orais, ou seja da prática com medicamentos injetáveis, como é o caso das insulinas, que o paciente ele esteja apto para administrar esses medicamentos no seu ambiente domiciliar da forma correta, a dose correta, o horário correto, a via de administração correta, para que assim a gente consiga favorecer a segurança desse paciente. Vigiar as taxas. Vigiar as taxas, gente, diz respeito à monitorização glicêmica. Ora, o que não é visto não é bem gerenciado. Como é que eu vou saber se o paciente está tendo um bom controle se ele não está monitorizando essa glicemia? Então, diante disso, existem vários recursos, várias métricas para que a gente possa estar monitorando, tanto através de exames laboratoriais, como pela glicemia capilar, pelos sistemas de monitorização contínua de glicose, vários recursos sobre os quais nós devemos orientar, educar os nossos pacientes sobre a importância da monitorização glicêmica sistemática. Comer de forma saudável, a gente sabe o impacto da alimentação saudável sobre o controle do diabetes, né? O diabetes é uma das condições que tem uma abordagem mais multifatorial diante da complexidade do tratamento que ele impõe, certo? Então, não adianta você estar só fazendo uso de medicamentos se você não tem, por exemplo, um estilo de vida saudável, praticando exercícios físicos e se alimentando de forma adequada, né? Adaptar-se saudavelmente, gente, diz respeito aos aspectos psicossociais, ao enfrentamento, como você vai lidar no seu dia a dia com o diabetes, como você vai adequar a sua rotina, às situações, a sua condição no cotidiano para que você possa viver com a melhor qualidade de vida. Resolver problemas. A gente sabe que o diabetes ele pode incorrer em complicações agudas, como é o caso da hipoglicemia, da hiperglicemia, né, os níveis de açúcar do sangue que podem estar menores ou maiores do que as metas ideais, né? E diante disso é importante que nós, como enfermeiros, orientemos os nossos pacientes para que eles estejam aptos a tomar decisão no sentido de tanto prevenir, mas também de caso esses problemas eles tenham surgido, que eles saibam manejar adequadamente. Eu estou no meu ambiente domiciliar, como é que eu posso fazer para manejar uma hipoglicemia, por exemplo? Então, ele precisa estar apto para isso. E, por fim, reduzir os riscos, ou seja, mantendo um bom controle glicêmico, exercendo todos esses outros comportamentos de autocuidado, nós vamos conseguir com que os nossos pacientes, eles reduzam o risco de evoluir com complicações relacionadas ao diabetes a longo prazo. Então, é importante que o enfermeiro ele esteja apto a lidar com cada um desses comportamentos de autocuidado, certo? Orientar o paciente, saber interpretar resultados, para que assim a assistência ela seja efetiva no sentido de que o paciente ele tenha um melhor controle metabólico. Então, qual a importância da educação em diabetes, gente? Diante da diversidade e da complexidade de recursos terapêuticos que existem no contexto, no cenário do diabetes, é importante que nós, enfermeiros, estejamos aptos e cientes a educar os nossos pacientes sobre todos esses recursos. Orientar o paciente, por exemplo,
a como ele usa insulina, se é em frascos de insulina, com seringas, ou canetas de insulina, como é que está o uso das medicações orais, esse paciente que faz uso de polifarmácia de múltiplos medicamentos, como é que esse paciente está monitorizando essa glicemia, será que ele consegue compreender quais são as metas de controle, a frequência de monitorização glicêmica, o uso de recursos tecnológicos como sistemas de monitorização contínua de glicose, as bombas de insulina, a análise através de gráficos e relatórios para a gente avaliar o controle glicêmico do paciente, a contagem de carboidratos. Aqui a colherzinha de mel mostrando a importância da correção de complicações agudas, como a hipoglicemia, né? Então, a hipoglicemia ela pode ser corrigida com a ingestão do mel, né? Então, é importante que nós, enfermeiros, estejamos aptos a realizar todo esse processo educativo em diabetes e orientar os nossos pacientes sobre a diversidade e as nuances que envolvem o tratamento dessa condição. Então, nesse sentido, gente, a educação em diabetes, ela é o principal recurso que vai ajudar a pessoa com diabetes a estar empoderada, estar apta para exercer o seu autocuidado. E essa educação em diabetes, ela deve ocorrer numa perspectiva dialogal, reflexiva e crítica, buscando sempre uma relação horizontal entre o educador, entre o profissional da saúde, enfermeiro, e o educando, o nosso paciente, a pessoa com diabetes, buscando então a formação de conhecimento no sentido de fornecer maior autonomia à pessoa com diabetes para que ela esteja, assim, empoderada e adquira os comportamentos de autocuidado necessário para que ela tenha uma boa adesão ao tratamento, destacando tanto o tratamento farmacológico quanto não farmacológico, as mudanças no estilo de vida, para que, assim, esse paciente ele tenha um melhor controle da doença e ele consiga, assim, prevenir ou retardar complicações relacionadas ao diabetes a longo prazo. Então, vocês percebem que a educação em diabetes, ela perpassa todo o processo, onde deve haver essa relação horizontal entre o enfermeiro e o paciente, no sentido de que exista uma conexão, exista um estabelecimento de vínculo, uma relação de confiança para que o paciente, assim, ele se sinta apto a exercer o autocuidado de forma efetiva. E aí, gente, eu destaco a importância não só do empreendedorismo, né, do nicho novo de atuação do enfermeiro na assistência em diabetes, mas nos diversos campos dentro do cenário da assistência em diabetes, em que o profissional enfermeiro ele pode se inserir, né? Então, como eu falei para vocês, é importante que o enfermeiro ele esteja inserido desde a campanha de rastreamento, né, desde aquele paciente que não tem o diagnóstico ainda, mas é um paciente que tem um fator de risco, que pode ser um candidato potencial a evoluir com a doença, ele precisa estar rastreando, identificando. Então, o enfermeiro ele já pode estar orientando ali, ó, desde a importância das mudanças no estilo de vida, né, da alimentação saudável, da prática de exercícios físicos, da realização de exames periódicos e da cessação de hábitos inadequados, como o tabagismo e o etilismo. Isso vai ajudar tanto na prevenção da doença, como também na identificação precoce, caso essa pessoa ela tenha fatores de risco que possam culminar no diagnóstico do diabetes. Então, desde aí, o enfermeiro ele deve estar inserido, né? O empreendedorismo e a atuação do enfermeiro na assistência em diabetes também perpassam, além da prevenção, o diagnóstico precoce. Então, uma vez que esse paciente ele tem o diagnóstico de diabetes, como o enfermeiro ele pode atuar no sentido de educar o paciente para que ele possa lidar de forma adequada? Então, o enfermeiro vai oferecer informações importantes, como orientações sobre o conhecimento acerca da fisiopatologia do diabetes, o que é o diabetes, quais as mudanças que acontecem no meu organismo quando eu tenho essa condição, como acontece a fisiologia do pâncreas, né? Qual a função da atuação da insulina no meu organismo, qual a função da insulina, ela vai regular esses níveis de glicose no meu organismo, no meu sangue, levando essa glicose em excesso no sangue
sob forma de material energético para que a gente possa exercer essas funções no nosso organismo, quais são as implicações desse estado hiperglicêmico a longo prazo, a possibilidade de evoluir com complicações relacionadas à doença, caso esse diabetes ele não esteja sendo devidamente tratado, né? Então é importante o enfermeiro atuar desde a questão da prevenção até esse processo de conscientização, de educação após o diagnóstico do diabetes. Outro ponto muito importante na atuação do enfermeiro nesse contexto da assistência em diabetes é educar os nossos pacientes sobre as políticas relacionadas à dispensação de medicamentos e insumos, né? A gente sabe que a nível de sistema público, Sistema Único de Saúde, existem alguns medicamentos, alguns insumos que são padronizados e que estão relacionados a programas de políticas públicas em que os nossos pacientes eles vão ter direito ao recebimento desses insumos com gratuidade, né? Então, nós, enquanto enfermeiros, precisamos estar aptos a orientar o nosso paciente sobre toda a política de dispensação, quais são os medicamentos, quais são as insulinas, os medicamentos orais, qual o perfil de paciente que tem direito a receber fitas, lancetas, glicosímetros para estar realizando essa monitorização glicêmica e esse manejo do diabetes de forma adequada. O enfermeiro ele também vai ter uma atuação fundamental no que se refere à adesão ao tratamento farmacológico prescrito. Não adianta nada o paciente ele ter a melhor prescrição de medicamentos, os melhores recursos para lidar com o diabetes, se ele não está apto para ter esse autocuidado no dia a dia, né? Então, o enfermeiro ele vai atuar no sentido da educação em diabetes para que ele possa orientar o paciente sobre o uso dos antidiabéticos orais, a posologia, os horários, a dose, a via de administração, assim como a revisão de prescrição do tratamento medicamentoso em relação a fármacos orais e injetáveis. Então, eu trago aqui para você, gente, essa tabelinha de medicamentos orais, que é um dos recursos que nós fazemos enquanto educadores em diabetes, no contexto do empreendedorismo, da enfermagem na assistência em diabetes, para fazer exatamente essa revisão de prescrição, certo? A partir da prescrição dos fármacos, nós vamos fazendo, então, uma adequação da administração desses medicamentos, fazendo uma relação com os horários das refeições, os horários do dia, para que o nosso paciente ele possa estar mais apto, para que ele possa compreender melhor, principalmente aquele paciente com baixo letramento funcional em saúde, que muitas vezes ele tem dificuldade de compreender um regime terapêutico mais complexo, com o uso de muitos medicamentos. Então, a gente faz o uso de recursos visuais para facilitar o entendimento e a adesão terapêutica dos nossos pacientes. Outra possibilidade de atuação do enfermeiro na assistência em diabetes, nesse contexto do empreendedorismo, é exatamente a educação para as práticas seguras, tanto para o preparo quanto para a aplicação das insulinas, né? Considerando os diversos dispositivos, seringas, canetas, sistemas de infusão contínua, que são as bombas de insulina, como é que os nossos pacientes eles vão estar aptos a fazer o uso desses recursos, né? Então, aqui nessa primeira figura esquemática, eu mostro para vocês um exemplo de consulta de enfermagem pediátrica, onde a gente está fazendo o uso de um recurso terapêutico, do brinquedo terapêutico, para uma criança com diabetes, para que ela esteja apta a usar a insulina, com o dispositivo caneta. Então, fazendo o uso desse recurso lúdico, a gente vai estar educando a paciente para que ela tenha um bom autocuidado em relação ao diabetes. E também a educação para as práticas seguras na aferição da glicemia capilar, ou seja, no automonitoramento glicêmico. Da mesma forma que nessa segunda imagem, esse processo de educação em diabetes, a consulta de enfermagem, para que o nosso paciente ele possa estar apto a realizar a aferição da glicemia capilar, interpretar os resultados de forma adequada e que, assim, ele tenha um melhor gerenciamento do diabetes. Em relação à aferição da glicemia capilar, gente, eu trago aqui só uma maneira ilustrativa
para mostrar para vocês a importância de todo o passo a passo dessa educação do paciente, desde a importância da lavagem das mãos, da secagem, da reunião do material necessário para essa técnica, glicosímetro, a tira reagente, lanceta, o algodão e álcool, sempre estar atento à questão do prazo de validade da tira reagente e do número do código do recipiente com o da tira e do chip para avaliar se de fato eles são compatíveis, né? A importância de estar conectando ao chip as fitas, ao chip correspondente à fita do glicosímetro, que eles precisam sempre ser compatíveis, né? E o passo a passo mesmo, da introdução da fita, verificar se o código é correspondente ao da fita introduzida, a importância da realização da punção no local da polpa digital com a lanceta e o lancetador, a leve expressão até evidenciar a gotinha de sangue que vai ser colocada na tira reagente e a partir daí nós vamos aguardar o resultado da glicemia capilar no visor do glicosímetro, né? E vamos desprezar todos esses materiais descartáveis em um recipiente adequado, próprio para pérfuro cortante e registrar os resultados da glicemia no diário glicêmico. Então, eu estou elencando aqui para vocês todo esse passo a passo da glicemia capilar, que parece simples, mas a atuação do enfermeiro no sentido de educar o nosso paciente para que ele esteja apto a realizar essa prática no seu cotidiano, no seu ambiente domiciliar, é fundamental, né? Então, daí a gente destaca a importância realmente da educação em diabetes e da importância do enfermeiro nesse contexto da assistência em diabetes para empoderar os nossos pacientes no sentido de um autocuidado efetivo. Então, a gente destaca ainda nesse contexto da monitorização glicêmica, que tanto a monitorização capilar, que foi essa que nós demonstramos agora para você, como os sistemas de monitorização contínua de glicose, são métodos úteis para avaliar o controle glicêmico e são métodos complementares à hemoglobina glicada e outros métodos e métricas de avaliação do controle glicêmico para que a gente possa melhor gerenciar o diabetes. São métodos recomendados para todos os tipos e perfis de pacientes com diabetes que vão permitir ao paciente avaliar e corrigir oscilações glicêmicas como hiperglicemia em todos os momentos do dia, auxiliando o nosso paciente a tomar decisões adequadas, por exemplo, sobre a dose de insulina a ser aplicada, vai ajudar a ampliar a compreensão sobre o efeito comportamental, ou seja, o efeito da ingesta de alimentos, do estresse, das emoções e do exercício físico sobre a glicemia e sobre o controle do diabetes, e também vai ser útil na avaliação profissional, ou seja, o paciente que está monitorando adequadamente essa glicemia, ele vai levar o diário glicêmico para a consulta, seja a consulta com o enfermeiro ou com o médico, e isso vai ajudar a que a gente compreenda melhor como é que está esse controle do paciente e possibilitar a realização de ajustes mais finos na terapia do paciente, nesse tratamento, né? Então, a monitorização glicêmica como um ponto fundamental para o controle do diabetes. E destacar também, gente, a atuação do enfermeiro no contexto das práticas seguras para o preparo e a administração da insulina. Isso porque a insulina, ela é um medicamento que existe um cuidado maior em virtude da complexidade que esse fármaco ele dispõe. Então, assim, o Instituto para as Práticas Seguras em Medicamentos, o ISMP, ele elencou a insulina como um medicamento potencialmente perigoso. O que é isso, gente? O que é esse medicamento potencialmente perigoso? É aquele medicamento, aquele fármaco que possui um risco aumentado de provocar danos significativos em decorrência de falhas na sua utilização. Então, a insulina, nas últimas pesquisas, ela esteve entre os 5 medicamentos que mais causaram danos aos pacientes em decorrência dessas falhas no processo de administração. É aquele medicamento que vai ter uma margem terapêutica estreita, ou seja, uma dosagem menor ou maior do que a que foi de fato prescrita, ela pode culminar num dano potencialmente fatal e potencialmente grave aos nossos pacientes. Daí a importância da educação, tanto dos profissionais da saúde,
quanto dos pacientes para minimizar esses erros relacionados à administração da insulina, né? Então, eu trago para vocês aqui, ó, isso são notícias reais que foram veiculadas a canais de comunicação, ó. Não sei se vocês chegaram a ouvir, mas há alguns anos, o caso do menino Joaquim, que era um paciente pediátrico com diabetes tipo 1, e o padrasto desse garotinho, intencionalmente, ele aplicou uma sobredosagem, uma superdosagem de insulina, que acabou provocando um coma, uma hipoglicemia grave no paciente e acabou culminando no óbito dessa criança, né? Então, olha que situação preocupante. Diante disso, o padrasto do Joaquim, ele acabou confessando, ele primeiro fugiu para o exterior, mas foi identificado, foi preso, voltou para o Brasil e acabou confessando que fez essa administração intencional, porque realmente tinha a intenção de provocar o óbito da criança. Olha que notícia triste, né? E essa terceira notícia aqui, gente, uma jovem de 25 anos que ela internou no hospital por outra condição, que não era o diabetes, mas ela tinha diabetes tipo 1, e o próprio hospital acabou negligenciando esse cuidado em relação ao diabetes, e ela acabou ficando extremamente descompensada pela ausência da insulina, e acabou indo a óbito também, por cetoacidose diabética. Então, assim, uma condição super grave, porque dentro do ambiente hospitalar, onde a gente podia imaginar que ela estivesse sendo bem assistida, bem cuidada, mas pela ausência da terapia adequada para o diabetes, ela acabou culminando em óbito, né? Então, destacar realmente a importância do manejo adequado dessas insulinas, exatamente por conta da insulina, ela ser esse medicamento potencialmente perigoso, que pode levar a danos potencialmente graves em relação ao uso inadequado desse fármaco, né? Então, nós, como enfermeiros, devemos estar aptos, devemos lançar mão a todos os recursos que envolvem essas práticas em insulinoterapia, né? E essas práticas seguras para o preparo e administração de insulina, elas envolvem desde a ciência do acondicionamento adequado, dos tipos de insulina, do conhecimento da farmacocinética, das vias de administração, quais são os locais de aplicação adequado no paciente, na região subcutânea, a importância de alternar, de realizar o rodízio dos locais de aplicação, quais são os instrumentos possíveis para a administração dessa insulina, sejam seringas para a administração de insulina ou canetas injetoras, né? Então, nós, enquanto enfermeiros, devemos ter domínio de todas essas tecnologias, todos esses recursos relacionados às práticas em insulinoterapia, para que a gente possa fazer a diferença na assistência do nosso paciente. E, gente, uma coisa eu garanto para vocês, o enfermeiro que está bem familiarizado com todas essas tecnologias, ele vai fazer a diferença na assistência à pessoa com diabetes e ele vai se destacar no mercado de trabalho nesse contexto do empreendedorismo da enfermagem, certo? Então, aqui, gente, só para elencar para vocês, olha, o passo a passo, que também nós devemos educar os nossos pacientes sobre a importância da administração da insulina, seja em frascos ou em canetas injetoras, certo? Toda a administração, até o descarte dessas insulinas, certo? Outro ponto muito importante que o enfermeiro ele deve estar apto em relação às complicações agudas, então, a importância do manejo da hipoglicemia, orientar o paciente quanto à importância dos valores de referência, dos riscos relacionados a essa hipoglicemia, para que ele consiga reconhecer também os principais sinais e sintomas da hipoglicemia e do manejo adequado. Então, aqui só a título ilustrativo, ó, mostrar para vocês quais são os principais sinais e sintomas da hipoglicemia, o paciente que está sentindo tremores, palpitações, ele está suando mais do que o normal, apresentou palidez, náuseas, vômitos, aquela sensação de enjoo ou uma sensação de fome demasiada, ele pode estar com hipoglicemia. É importante que ele realize a aferição da glicemia capilar para constatar, de fato, a hipoglicemia e, assim, manejar adequadamente a sua condição. Então, uma vez diagnosticada a hipoglicemia,
existem formas da gente estar tratando, né? Ora, se a hipoglicemia é o nível baixo de açúcar do sangue, então é a condição que a gente vai ter para ofertar um alimento adocicado, açucarado, para corrigir essa hipoglicemia. Então, pacientes com hipoglicemias inferiores a 70 e superiores a 54, a recomendação é a correção com 15 gramas de carboidrato, que pode ser feita através de qualquer um desses alimentos, ó. Uma garapinha de açúcar, uma colher de sopa de açúcar dissolvido em 150 ml de água, ou uma colher de mel, ou 150 ml de suco de laranja sem açúcar, certo? Porque o suco de laranja já tem o açúcar da fruta, ou 150 ml de refrigerante normal. Destacar que no momento da hipoglicemia, o refrigerante ele vai ser o normal, gente, não vai ser o diet ou zero, né? Porque exatamente a gente vai precisar do carboidrato, do açúcar para estar elevando essa glicemia. Se o paciente ele está com a hipoglicemia mais grave, inferior a 54 miligramas por decilitro, identificada pela aferição da glicemia capilar, então a gente vai dobrar essa quantidade. Em vez de 15 gramas de carboidrato, a gente vai ofertar 30 gramas. Então, em vez de uma colher de sopa de água, de açúcar no copinho d'água, a gente vai colocar 2 colheres. Em vez de uma colher de mel, se a hipoglicemia for inferior a 54, 2 colheres de mel. O suco de laranja, no caso da hipoglicemia mais grave, 300 ml ou 300 ml de refrigerante normal. O enfermeiro ele também vai educar o paciente para que ele esteja apto a manejar de forma adequada a hipoglicemia. E resolver demais problemas, como o manejo dessas complicações agudas, destacando também a hiperglicemia, além da hipoglicemia, de minimizar essa variabilidade glicêmica, ou seja, essas flutuações glicêmicas, o paciente que está uma hora com glicemia alta demais, uma hora muito baixa, isso também pode gerar danos, né? E ajudar no reconhecimento e no manejo desses sinais e sintomas relacionados a essas complicações agudas. Então, tudo isso, o enfermeiro ele deve estar apto para atuar de forma efetiva. Outro ponto muito importante da atuação do enfermeiro na assistência em diabetes é exatamente na consultoria de recursos tecnológicos. Então, educar o nosso paciente sobre o uso adequado de glicosímetro, de sistemas de monitorização contínua da glicose, de bombas de insulina, do uso de aplicativos, de softwares, de ferramentas de gestão do diabetes para que ele tenha bons recursos para manejar a doença. E também a realização de exames. O enfermeiro ele pode sim estar realizando exames como instalação de sensores de monitorização de glicose, com emissão de relatórios para todo paciente e a equipe de saúde com fins de auxiliar tanto no diagnóstico quanto no tratamento. Então, aqui, gente, eu trago uma figura esquemática ilustrativa mostrando um sensor de monitorização de glicose, certo? Que ele fica inserido na região posterior do braço do paciente e a gente consegue fazer leituras de glicose a partir do uso desse sensor. E o enfermeiro, ele pode sim estar auxiliando na instalação do sensor, na emissão de gráficos e de relatórios, para que assim o paciente ele esteja apto a realizar um melhor controle do diabetes. Também aqui dando o exemplo da bomba de insulina, que é outro dispositivo que vai auxiliar o paciente na infusão de insulina, e o enfermeiro educador em diabetes, ele está apto a realizar essa instalação das bombas, e dispositivos como aplicativos, softwares de gestão do diabetes, que o enfermeiro ele deve dominar esses recursos tecnológicos para auxiliar a um melhor controle. Aqui exemplos de gráficos que vão auxiliar na avaliação do controle glicêmico ao longo das 24 horas do dia, para assim auxiliar na tomada de decisão, para um melhor controle metabólico dos pacientes. Outro nicho importantíssimo da atuação do enfermeiro na assistência em diabetes é a atuação na prevenção e no manejo de lesões, né? Então, gente, como eu falei para vocês, uma das possíveis e potenciais complicações do diabetes é a úlcera do pé diabético, né? Então, o enfermeiro ele deve estar apto para atuar desde uma abordagem preventiva,
fazendo a avaliação, o exame físico do pé de risco, com a avaliação neurológica. Aqui eu estou mostrando para vocês o exame físico com o uso do monofilamento, do diapasão, do martelinho neurológico, para que a gente possa estar avaliando se as sensibilidades dos membros inferiores estão preservadas, sensibilidade térmica, vibratória, protetora plantar. E uma vez que esse paciente esteja com risco, orientar sobre as intervenções educativas para os cuidados com os pés. Qual o calçado adequado, como é que deve ser feita a higiene, a secagem, a hidratação desses pés, o corte das unhas, tudo isso deve ser lançado mão pelo enfermeiro. E uma vez que o paciente ele já tem uma lesão, uma úlcera do pé diabético instalada, então o enfermeiro ele pode fazer uso do manejo, do tratamento dessas úlceras do pé diabético, através da avaliação da lesão, da instalação de coberturas, de curativos, de tecnologias adequadas para o manejo dessa lesão, né? Então, é um campo importantíssimo da atuação do enfermeiro. Aqui só destacar os principais cuidados com os pés, que nós devemos orientar os nossos pacientes, desde não caminhar descalço nem com meia, seja dentro ou fora de casa, orientação sobre a inspeção dos pés e dos calçados, a importância da higienização dos pés, da secagem, evitando umidades entre os dedos, evitar substâncias ou emplastros para remoção de cravos, de calos, a necessidade de substâncias hidratantes para estar realizando essa hidratação dos pés, orientação quanto ao corte das unhas, quanto os calçados adequados, tanto para a prevenção de uma úlcera inicial, quanto para a recorrência de uma úlcera que já foi cicatrizada, certo? E se houver algum tipo de deformidade ou de lesão pré-ulcerativa, indicar o calçado terapêutico ou palmilhas ou até órteses para que esse paciente ele possa adequar melhor a conformação do calçado à deformidade nos pés, né? E aqui, gente, eu vou mostrar de forma ilustrativa para vocês as possibilidades de empreendedorismo no contexto da assistência em diabetes, né? Então, uma delas, é o consultório de enfermagem. Como a Conceição falou no início da explanação, junto com uma outra colega enfermeira, nós abrimos uma empresa que é a DiaCare Diabetes, que é uma empresa exatamente sobre consultoria e treinamentos nessa área da assistência em diabetes, né? Então, dentro desse contexto da DiaCare, uma das possibilidades de atuação é exatamente estar realizando essa consulta de enfermagem. Eu trago aqui para vocês as imagens do consultório e uma imagem de uma consulta a uma criança. Essa imagem está autorizada pela família, certo, gente? Então, aqui há uma imagem da consulta a uma criança com diabetes tipo 1, ao Murilo, destacando aqui a importância de toda a rede de apoio aos pais dele, à tia presentes, para que a gente possa ofertar toda essa educação em diabetes, orientar a família sobre o uso das insulinas, sobre a monitorização glicêmica. Fiz o exame do pezinho do Murilo, orientei os cuidados diários com os pés para que ele possa estar apto, junto com a sua rede de apoio, com seus familiares, a exercer um autocuidado efetivo e evitar, assim, complicações relacionadas à doença e ter uma melhor qualidade de vida. Aqui uma outra imagem, também no contexto do consultório de enfermagem, de uma outra paciente, essa gestante, certo? Então, o contexto aí da assistência de enfermagem no diabetes gestacional, né? A importância de orientar as nossas pacientes sobre a questão da monitorização glicêmica, sobre as mudanças no estilo de vida, para que ela possa ter um melhor cuidado em relação à prática do exercício físico, da alimentação adequada, da monitorização glicêmica. Aqui, até mostrando para vocês essa paciente, eu fiz o upload dos dados do sistema de monitorização glicêmica dela para gerar gráficos e relatórios para que a gente pudesse, em conjunto com o restante da equipe de saúde, identificar quais são os momentos do dia em que ela não está tão bem controlada e fazer os ajustes terapêuticos, e tudo isso é possível com essa atuação em conjunto do enfermeiro, destacando aí a importância da consulta de enfermagem para o manejo e educação do diabetes. Outro nicho importantíssimo da atuação do enfermeiro
no contexto também dessa questão do empreendedorismo, são as visitas hospitalares, né? Então, às vezes é um paciente que internou por uma descompensação glicêmica ou por uma primodescompensação e ele tem a necessidade da gente estar fazendo essas orientações ainda no ambiente intra-hospitalar. Essa educação no ambiente hospitalar, ela vai, inclusive, existem várias evidências que já mostram isso, gente. Ela vai estar relacionada à redução do tempo de internação hospitalar, ou seja, a altas precoces, a evitar reinternações, porque quando a gente usa o momento da internação para educar o paciente, ele vai de alta mais apto a exercer um autocuidado efetivo e assim ele previne de reinternar novamente, né? Então, a importância dessa assistência do enfermeiro dentro do ambiente hospitalar, a possibilidade da instalação de tecnologias em diabetes, como sistemas de monitorização contínuo, de estar manejando lesões, úlceras e a educação permanente também dentro do ambiente hospitalar. Destacar a importância não só da educação do paciente, mas a educação também da equipe de saúde, orientar a equipe de enfermagem e a própria equipe de saúde como um todo a como manejar adequadamente essa pessoa com diabetes no contexto da internação hospitalar. Outra possibilidade muito promissora de atuação do enfermeiro é exatamente a visita domiciliar, né? Por que a visita domiciliar ela é tão importante e o que é que ela vai diferir, por exemplo, da consulta no consultório de enfermagem? Porque, gente, durante a visita domiciliar, a gente tem como conhecer a realidade do nosso paciente, né? Então, a gente vai conhecer ali todas as nuances, as peculiaridades que envolvem a sua condição de estrutura no ambiente domiciliar, as suas crenças, você acaba se conectando mais ainda com o paciente quando você conhece o domicílio, a rede de apoio do paciente. Então, é um momento importante para estar realizando a educação em diabetes, não só com o paciente, mas com os familiares, com os cuidadores, conhecendo a realidade desse paciente, né? A realidade em que ele se encontra, possibilitando, então, avaliar de uma forma mais adequada a adesão terapêutica, a monitorização glicêmica, a instalação de tecnologias e avaliações, exame físico para prevenção e manejo de lesões. Aqui nessa figura eu mostro para vocês, ó, o exame físico a um paciente idoso, né, o exame físico dos pés, para a gente exatamente estar avaliando essa sensibilidade protetora plantar, sensibilidade térmica, vibratória e essa avaliação neurológica para orientar o cuidado adequado com o pé. Também foi instalado nele, aqui, gente, ó, o Neuroped, certo? Que é um exame bem simples de ser aplicado, onde a gente vai fazer um rastreio para alterações de disfunção surdomotora, que é um indício de neuropatia autonômica. Então, no caso dele, o exame deu normal. Quando a gente instala esse adesivozinho, ele está azul, e o que é esperado é que 10 minutos após a instalação, exatamente o grau de umidade, de hidratação do pé, ele mude para essa coloração rosa, certo? Caso ele permaneça azul ou ele fique manchado entre rosa e azul, pode haver um indício de disfunção surdomotora, um risco aumentado de neuropatia e um risco aumentado de ulceração. Então, tudo isso pode ser feito no contexto da consulta de enfermagem, seja no consultório ou na visita domiciliar. Destacar também as possibilidades de atuação do enfermeiro no contexto da teleenfermagem, né, gente? Então, hoje, a gente tem que fazer uso desses recursos remotos, né, para estar facilitando essa conexão não só com o paciente, mas com outros profissionais de saúde, ou até mesmo como a gente está fazendo hoje, né? Eu estou aqui em Fortaleza e estou podendo bater esse papo com vocês de forma remota com o uso desses recursos. Então, desde 2020, gente, foi emitida uma resolução pelo COFEN, pelo Conselho Federal de Enfermagem, que vai nos garantir a possibilidade de estar realizando ações de enfermagem, consulta de enfermagem de forma remota, né?
Uma outra possibilidade é a emissão de parecer técnico em diabetes. Então, quando a gente se especializa na área, vocês podem ter a possibilidade de ser convocados para dar um parecer sobre um determinado dispositivo, sobre uma determinada tecnologia que está sendo desenvolvida, um material educativo, certo? E a importância também da educação permanente em diabetes, realizando treinamentos tanto para profissionais da área, como para pacientes, familiares, cuidadores, realização de grupos educativos em diabetes, né? Fazendo uso de recursos lúdicos, motivacionais. Aqui na figura eu mostro para vocês um grupo educativo realizado com crianças, com pacientes pediátricos com diabetes, onde a gente está fazendo uso da ferramenta Mapa de Conversação em Diabetes, para que a gente possa trocar essas experiências e de uma forma lúdica, interativa, tá educando os nossos pacientes, nesse caso, pacientes pediátricos, crianças com diabetes tipo 1, né? Então, vocês estão vendo aí, gente, que o campo do empreendedorismo, as pluralidades e potencialidades da atuação do enfermeiro na assistência em diabetes são múltiplas, né? Só destacando, então, aqui a resolução do COFEN, né, de 2020, que autoriza o enfermeiro a realizar a teleconsulta de enfermagem mediante consultas, esclarecimentos, encaminhamentos e orientações, fazendo uso de meios tecnológicos e outras providências, né? E aí que a teleenfermagem, ela não vai se restringir apenas à consulta, mas que ela pode servir para a discussão de casos clínicos, para gerenciamento de pessoal, com reunião entre a equipe de enfermagem, para capacitação da equipe. Então, até esse momento que a gente está tendo agora de troca, né, desse bate-papo, também se configura como teleenfermagem. Para realizar atendimento na comunidade, principalmente em áreas de difícil acesso. Ora, eu não tenho um enfermeiro especializado em uma determinada localidade, mas eu tenho a possibilidade de, através desse acesso remoto, estar ofertando a assistência ao paciente para que ele para que ele tenha acesso a essas informações de qualidade e que ele esteja apto a realizar o seu autocuidado. Então, realmente, a teleenfermagem, ela veio para somar na assistência em diabetes e na assistência à saúde como um todo. Aqui destacando para vocês, gente, um exemplo de teleenfermagem de consulta de enfermagem realizada a um paciente que residia em outro município, e a partir da consulta de enfermagem nós conseguimos orientar de forma remota o uso das insulinas e a instalação do sensor de monitorização contínua de glicose, tudo isso de forma remota, né? Então, olha a possibilidade, a diversidade de recursos que nós podemos ter a nosso favor. Também mostrando aqui exemplos de educação permanente, da realização de treinamentos profissionais, tanto no ano de 2020 quanto no ano de 2021, eu tive a oportunidade de, juntamente com o Laboratório Abbott, fazer um processo de educação permanente, tanto para profissionais da área da saúde, quanto para pacientes a respeito dos sistemas de monitorização contínua de glicose. Então, isso foi um momento bastante enriquecedor, em que a gente teve a oportunidade de estar divulgando informações e divulgando a importância da atuação do enfermeiro num contexto de um cenário nacional e até abrangendo, em alguns aspectos, pessoas em outros países para estar divulgando informação segura, relevante sobre o diabetes e também divulgando a importância da atuação do enfermeiro nessa área, né? Aqui também, mostrando para vocês a realização de grupos educativos com pacientes, certo? Tanto pacientes pediátricos quanto pacientes idosos aqui, fazendo o uso da ferramenta Mapa de Conversação, como eu já tinha mostrado para vocês. E aqui à direita, gente, eu trago uma foto que foi registrada durante o evento Mamãe Coruja. Não sei se vocês já ouviram falar, mas é um evento destinado principalmente a gestantes, né? Então, fazendo esse processo de educação no sentido de falar um pouco sobre a prevenção e sobre o manejo adequado do diabetes mellitus gestacional. Então, olha até agora a diversidade
e a multiplicidade de campos de atuação que o enfermeiro ele pode estar inserido, né? Na consulta de enfermagem, com o consultório, na visita domiciliar, no ambiente hospitalar, na instalação de recursos tecnológicos, na realização de grupos educativos em diabetes, na consulta de forma remota, através da teleenfermagem, na orientação através da avaliação, da prevenção e do manejo de úlceras do pé diabético, nesse processo de educação permanente, de parecer técnicos na área da realização de ações educativas em diabetes, gente. Então, eu trago essas fotos até para mostrar para vocês, para divulgar um pouco. Atualmente, além da Diacare, eu estou na coordenação do programa de residência multiprofissional em diabetes da UFC. E anualmente, no mês de novembro, nós promovemos ações educativas em alusão ao Dia Mundial do Diabetes, que é o dia 14 de novembro, né? Então, aqui mostrando para vocês, junto com os residentes da área, os residentes são enfermeiros, são fisioterapeutas e nutricionistas, né? A gente tem essa residência que é a única residência em diabetes do Brasil, e a partir dessas ações educativas, a gente pode estar divulgando, estar conscientizando de forma extramuros, não só dentro do ambiente hospitalar, mas toda a comunidade sobre a importância de prevenir, de diagnosticar precocemente, de manejar adequadamente o diabetes, né? Então, é importante a gente dar essa visibilidade sobre essa condição também. Mais ações em diabetes, mostrando a vocês aqui, nosso grupo foi convidado para falar um pouco, explanar um pouco sobre diabetes na rádio universitária, né? Então, fazendo uso de diversos veículos de comunicação, veículo televisivo, veículo informatizado, a rádio, para tentar alcançar todos os perfis de pacientes, né? Também emitindo aqui matérias em revistas, aqui uma matéria que a gente falou um pouquinho sobre a importância da atuação do enfermeiro na assistência em diabetes na revista do Hospital Universitário, exemplo de grupos educativos, de visitas domiciliares, tudo isso para destacar essa potencialidade de empreender no contexto da enfermagem e da assistência em diabetes. E por fim, gente, mostrar também a importância nessa área do potencial para as pesquisas, né? Como eu mostrei para vocês agora, o diabetes ele é um mundo e cada vez mais os recursos tecnológicos, os medicamentos, os insumos, eles estão se atualizando. E nesse sentido, um campo promissor para a assistência em diabetes, no contexto do empreendedorismo na enfermagem, é exatamente esse potencial de estar realizando pesquisas científicas e estar divulgando materiais científicos relevantes que podem estar auxiliando nas práticas assistenciais, no manejo adequado dos nossos pacientes. Então, realmente, destacar essa pluralidade de campos, de ações que o enfermeiro ele pode estar inserido no contexto da educação em diabetes e que a gente possa ter uma visão que vai além daquela assistência convencional. Não que a assistência convencional ela não seja importante, não que atuar dentro de um hospital ou na unidade básica de saúde não tenha sua extrema relevância, mas o enfermeiro, ele pode estar apto a realizar muito além disso, certo? E ele estando empoderado para isso, ele com certeza ele vai se destacar, ele tem a possibilidade de empreender no mercado de trabalho, no contexto da assistência em diabetes e principalmente de fazer a diferença na vida, no cuidado, na assistência de cada uma dessas pessoas com diabetes. Então, gente, com isso eu finalizo essa apresentação, certo? Com uma frase que coloca que a educação em diabetes, ela não é somente parte do tratamento do diabetes, mas ela é o próprio tratamento. O paciente ele pode ter acesso aos melhores recursos. Se ele não tiver devidamente educado, capacitado, empoderado para exercer esse autocuidado, nada desses recursos vai adiantar. Então, tudo foi em vão. Então, destacar de fato a importância da educação em diabetes. Coloco também meu contato para vocês, caso vocês tenham alguma dúvida, precisem elucidar algum questionamento, e os Instagrams de divulgação, gente, tanto da Diacare Diabetes
que é a nossa empresa de consultoria e treinamento, como também da residência multiprofissional em diabetes, Resmulti Diabetes. Então, gente, no mais, muito obrigada pela oportunidade de estar explanando por um tema tão relevante, tão importante na saúde pública. E me coloco à disposição caso a gente tenha algum questionamento, algum comentário para enriquecer esse momento. Muito obrigada. Nós que agradecemos, doutora Tatiana. A gente já percebe aqui por algumas falas que não é de ser o contrário, o quão maravilhoso foi esse momento, né? Então, nós já antecipamos os agradecimentos. E como a sua forma de conduzir isso aí é próprio, né? A gente já percebe o quão empreendedora e empoderada, né, você é, o quão a sua fala ela é leve, mas traz coisas que a gente fica, poxa, como o enfermeiro é capaz. E muitas vezes a gente acaba reduzindo o nosso espaço de atuação por não conseguir ampliar o olhar para outros nichos, como você bem colocou, para outros cenários, para outras perspectivas. Então, obrigada a você por esse alerta, esse convite para o despertar e dizer que empreender é transformar. Certamente, doutora Tatiana, em todos os espaços, em todas as vertentes da atuação empreendedora que ela nos trouxe, ela transformou a prática do enfermeiro. E, para além disso, de transformar a prática do enfermeiro, transformou vidas, né? Porque, como bem colocado, a epidemiologia do diabetes é assustadora, chega a ser assim, né? Chega a assustar, e a gente percebe o quão potente esse espaço é para a atuação do enfermeiro, e que, por vezes, a gente visualiza como uma consulta mais esporádica, um acompanhamento mais esporádico, mas que não traduz tudo que nós podemos incorporar nesse processo de cuidado, né? Empreender é isso, é cuidar transformando. É isso que a gente deseja. Porque nós, como enfermeiros, e a doutora Tatiana trouxe isso transversalmente na sua fala, nós somos promotores da autonomia da pessoa. Então, quando se propõe educar em diabetes, é exatamente provocar isso. A gente quer que as pessoas elas consigam compreender e se entenderem como ativas e necessárias no seu processo de cuidar. Porque senão nós não vamos conseguir prevenir as complicações que ela trouxe aqui, né? Melhorar a qualidade de vida, como é, Ivelton? Várias complicações associadas, exatamente. Então, a gente precisa transformar essa vida e promover a autonomia das pessoas. Muito obrigada. E queria abrir para perguntas, tanto discentes como docentes. Já tenho até aqui alguma, mas... Quer falar, professora Denise? Tem uma pergunta que eu recebi aqui. Tem mais alguém que quer fazer alguma pergunta para aproveitar logo, enquanto eu vou abrindo aqui? Por favor. Quer falar, Ivelton? Você quer logo o microfone? Ou pode ser? Então, pronto. Doutora Tatiana, eu vou passar aqui o microfone para o Ivelton. Ele é estudante do primeiro semestre do nosso curso, tá bom? Olá, professora, bom dia. Bom Eu dia. queria saber como que funciona a avaliação para sensibilidade, como que faz, se tem alguma escala para poder realizar ou só fazer o testezinho, o teste lá de sensibilidade mesmo. Perfeito, Ariveto, uma excelente pergunta. Pronto, nós temos consensos tanto nacionais, através da Sociedade Brasileira de Diabetes, como o consenso internacional do pé diabético, que o último que a gente tem é de 2019, pelo IWGDF, que é exatamente o Grupo Internacional de Manejo do Pé Diabético. E a partir desses consensos, existem diretrizes, existem estratificações para que a gente possa estar realizando essa avaliação dos pés, certo? Então, assim,
como você bem colocou, vai sim existir uma estratificação sobre a qual, por exemplo, eu vou avaliar a sensibilidade protetora plantar do paciente com monofilamento. Então, o próprio IWGDF e a Sociedade Brasileira, eles elencam pontos específicos na região plantar do pé, onde nós, durante o exame físico, vamos estar realizando essa avaliação e a partir dessa identificação da presença ou da ausência de sensibilidade, a depender dos locais, por exemplo, existem 4 pontos. Se dos 4 pontos, 2 ou mais forem insensíveis, então já se coloca como um risco aumentado de ulceração em decorrência de alterações na sensibilidade protetora plantar. Da mesma forma, em relação à sensibilidade vibratória e térmica, que podem ser realizadas através do diapasão, né, neurológico, de 128 Hz, e também a térmica através de tubos de ensaio com água morna e água fria. Então, se essas sensibilidades estiverem alteradas, vai existir um score de classificação neuropática através do qual nós vamos pontuar a partir do exame físico em que nível de neuropatia o paciente ele se encontra. Certo? Então, um dos recursos que nós podemos lançar a mão durante o exame físico, durante essa avaliação neurológica, é exatamente o score de sinais e sintomas da classificação neuropática, para avaliar se esse paciente ele tem a neuropatia e qual o estadiamento da neuropatia e qual o risco de ulceração que esse paciente ele vai ter, a depender do resultado do exame físico. Tá ok? Ok, obrigado, professora. Por nada. Doutora Tatiana, eu vou fazer outra pergunta aqui que eu recebi. A tecnologia ajudando, foi via WhatsApp. Ótimo. Me escuta bem? Perfeito. Qual a ação ou efeitos dos análogos GLP-1 em pessoas sem patologia diabética determinada? Quais as complicações associadas? Pronto, excelente pergunta. Então, gente, como a gente está falando desse avanço terapêutico dos recursos tecnológicos no contexto do diabetes, uma das classes terapêuticas bem promissoras que foram aprovadas, dessas classes que foi aprovada recentemente pela Anvisa para comercialização e para uso terapêutico aqui no Brasil, é exatamente a classe dos análogos do GLP-1. Certo? Que são medicamentos injetáveis, não são insulinas, como algumas pessoas confundem pelo fato de ser injetável, mas são substâncias que vão ser parecidas com o GLP-1, que é exatamente um peptídeo que vai atuar a nível intestinal, a nível de trato gastrointestinal e vai estimular a secreção insulínica. Então, mediada pela ingestão do alimento, o paciente ele se alimenta e antes disso ele vai ter aplicado o análogo do GLP-1. Mediado por essa ingesta do alimento e pela aplicação do fármaco, a gente vai estar estimulando a liberação de insulina que vai ajudar no controle do diabetes. Então, desde do início da década de 2010, até 2014, a depender do fármaco, os análogos do GLP-1 já estavam aprovados aqui no Brasil para o manejo do diabetes, certo? O que foi que aconteceu? Nos últimos anos, mais recentemente, percebeu-se que, além do efeito benéfico sobre o controle glicêmico, sobre o controle do diabetes, essa classe terapêutica, ela também tem um efeito benéfico adicional do ponto de vista metabólico sobre o controle do peso, ocasionando perda ponderal. Então, mais recentemente, nos últimos anos, a Anvisa, ela também aprovou o uso desses fármacos, dessa classe terapêutica no manejo da obesidade. Inicialmente, era indicada para o paciente com diabetes que era obeso, mas nos últimos anos, como a pergunta colocou, a própria Anvisa e também a nível internacional, a nível de FDA nos Estados Unidos, foi-se aprovado o uso dessas classes terapêuticas para o manejo da obesidade, inclusive em pacientes não diabéticos,
sem diabetes. Agora, lógico, é uma medicação que deve ter um cuidado em relação à indicação, à prescrição, ao acompanhamento profissional, a toda a educação do paciente para que a administração seja feita de forma correta, todos os cuidados em relação, os mesmos cuidados que a gente orienta em relação ao uso das insulinas, por exemplo, acondicionamento, orientação em relação à validade, a dose administrada, locais de aplicação, rodízio, descarte, todas essas nuances que envolvem a prática da administração de medicamentos injetáveis, assim como no uso das insulinas, também deve ser orientada, deve ser enfatizada pelo enfermeiro no uso dos análogos do GLP-1. Compreendido? Obrigada, doutora Tatiana. Alguém quer Por fazer mais nada. perguntas? Senão eu passo para a professora Denise. Gente, ela é inspiradora, né? Doutora Tatiana é uma inspiração. Querem fazer mais alguma pergunta? Obrigada. Doutora Denise? Doutora Tatiana. Bom dia, doutora Denise. Doutora Tatiana, bom dia, né? Queria primeiramente agradecer você pela condução dessa manhã e de nos levar, né, a conhecer outros espaços e oportunidades de atuação do enfermeiro. Queria fazer duas perguntas, uma de forma bem prática, mas que a gente percebe muito que é o dia a dia da comunidade, de quem faz acompanhamento em nível de atenção primária, que é sobre o descarte, né? Quando você falou do descarte correto, você colocou a imagem de um descartex, e geralmente o descartex ele não está presente nos domicílios, né? Então, na sua prática, na sua vivência, que tipo de orientação, de materiais a gente poderia estar indicando, né, e que seja mais próximo da comunidade? E a segunda pergunta é: você que já está nessa área do empreendedorismo, trabalhando nesse nicho, que dica, né, que conselho você daria aos estudantes ou profissionais que têm interesse de ingressar por essa área? Excelente, doutora Denise. Excelentes perguntas. Bom, a primeira pergunta é super válida do ponto de vista prático, né? Que é o que, desde os nossos acadêmicos, eles vão vivenciar essa realidade na unidade básica de saúde e a gente precisa se adaptar, né? Qual é o recipiente, qual é o dispositivo ideal para que a gente possa estar fazendo o descarte desse material perfluorcortante sem estar oferecendo risco à população, né? Então, num ambiente hospitalar, a gente tem o Descarpec, né, que é aquela caixa coletora de material perfluorcortante, mas nem sempre o Descarpec ele está disponível para a realidade dos nossos pacientes, para os nossos usuários do serviço de saúde. Então, o que é que a Sociedade Brasileira de Diabetes ela recomenda? Não existe uma política, uma legislação consolidada a respeito disso, mas de uma forma empírica, constatou-se que se nós buscássemos recipientes com propriedades semelhantes ao Descarpec, quais seriam esses recipientes? Recipientes com paredes rígidas e bocal largo. Por exemplo, um garrafão de desinfetante, sabão líquido ou amaciante, certo? Então, como ele tem essa propriedade mais rígida e com bocal largo, a gente pode estar descartando todo o material perfluorcortante, seringas, agulhas, canetas, lancetas, tiras, reagentes, frascos de insulina, para que assim, depois que a gente atinge a capacidade próxima à máxima, a gente identifique esse recipiente como um lixo perfluorcortante relacionado ao diabetes e o principal, que a gente faça a entrega desse garrafão de desinfetante, amaciante, sabão líquido com material perfluorcortante na unidade básica de saúde mais próxima ao domicílio do paciente. Por quê? Porque assim, a unidade ela vai fazer o gerenciamento desse resíduo perfluorcortante como material hospitalar, então esse material ele vai ser incinerado, vai ser tratado de forma adequada para não oferecer risco comunitário, certo? Então, esse seria o descarte adequado.
Antigamente, tinha-se a orientação de colocar em garrafas PET, não sei se vocês já ouviram falar nisso. Porém, viu-se que a garrafa PET, por ela ser mais fina, o material mais fino, ela não atende às principais propriedades, que seria exatamente de ser uma parede mais enrijecida e o bocal não é tão largo da garrafa PET, né? Então, hoje a gente orienta essa substituição da garrafa PET por o galão, pelo recipiente do desinfetante, do amaciante, do sabão líquido, que mais vai se adequar a essas propriedades do Descarpec, certo? E em relação à questão do empreendedorismo no âmbito da enfermagem e no âmbito da assistência em diabetes, como o acadêmico de enfermagem, ele já pode estar lançando mão, está abrindo os olhares, os horizontes para essas áreas, né? Eu acho que é importante, gente, a gente estar pesquisando desde o nível da graduação, se debruçando com temas que são de interesses, sair um pouquinho da sua zona de conforto, buscar mais, se apropriar do que você tem interesse, quais são as temáticas que lhe interessam mais. Então, busque sobre isso, se aproprie em relação a conteúdo, porque quando você tem propriedade em relação a conteúdo, você vira uma referência em relação a isso. Então, as outras pessoas começam a lhe identificar como uma pessoa alvo para aquela temática, né? Então, talvez o primeiro passo para que a gente possa atuar nesse sentido de empreender em um determinado nicho, em um determinado campo de atuação, é se debruçar, é ter muita propriedade em relação ao conteúdo, em relação ao tema que você quer versar sobre, que você quer atuar, certo? Então, a dica seria essa: busque o seu nicho de atuação desde a graduação e já vá aprimorando, aprofundando ele ainda no contexto da faculdade. Obrigada, doutora Tatiana. Professora Denise agradeceu. Dica de ouro, né? Que nós falamos todos os dias, em todos os espaços que nós atuamos, que nós estamos aqui em sala de aula do primeiro ao sétimo, sempre trazendo essa sua fala. E é muito importante, doutora Tatiana, você reforçar isso com eles. Porque, por mais que a gente fale, parece que chega um momento que fica um pouco abstrato quando nós estamos em sala de aula. E você trazer isso para nós faz com que eles reforcem e visualizem isso como real, que eles só vão se tornar referência se eles fizerem referência e saírem da zona de conforto. A gente não consegue ser mais com o habitual, a gente precisa ser diferente. Então, assim, pelo andar da hora, eu acredito que não tenhamos mais perguntas, professores, alunos, não? Doutora Tatiana, queríamos reforçar o nosso agradecimento a você, essa expertise, essa referência para nós em diabetes. Não é à toa que ela coordena a única residência em diabetes no Brasil, né? Então, não poderia ser diferente ter uma enfermeira com tamanha competência à frente de uma residência como essa, a única no Brasil, muito nos alegra, muito nos traz o valor que a profissão, né, cada vez mais precisa e que está conseguindo, e pessoas como você favorecem isso. Então, obrigada por essa manhã tão maravilhosa. Eu externo aqui os agradecimentos dos estudantes, dos professores, da instituição, da Faculdade Luciano Feijão, e também meu, por ter aceitado este momento. Eu sabia, dialogando com os professores, o quão prazeroso e engrandecedor seria, porque, como eu disse, ela é inspiradora, né? A gente se conhece de outros espaços, mas continuamos aí juntas. Então, doutora Tatiana, a instituição fica à sua disposição, nós ficamos à sua disposição, e muito obrigada por tudo, né? Por ser essa referência e nos despertar ao empreendedorismo, tá? Muito obrigada. Muito obrigada, eu que agradeço, doutora Conceição, doutora Denise, e a todos os membros do corpo docente, do corpo gerencial da instituição Luciano Feijão pelo convite, né? Para mim foi um grande prazer, sempre é muito engrandecedor poder fazer esse bate-papo
poder discutir sobre essa temática e poder, nem que seja plantar uma sementinha ali nos alunos da graduação, sobre a importância da gente pensar de uma forma mais ampla, né, de sair dessa zona de conforto. E eu acho que nesse sentido da gente pensar no empreendedorismo, tem uma frase que eu acho que vem super a calhar, que é: como é que a gente pode esperar resultados diferentes se a gente está fazendo sempre a mesma coisa, né? Então, se vocês querem resultados diferentes, se movam para isso, saiam da sua zona de conforto, né? Busquem além, para que assim vocês possam fazer a diferença, se destacar no mercado profissional e lembrar, gente, que por mais êxito que você tenha na sua profissão, por mais expert, pela referência que você seja, nunca esqueça que o cuidado em relação ao seu paciente vai fazer a diferença se você for um profissional humanizado, né? Se você se colocar no local do seu paciente e entender o contexto, a realidade que ele está inserido, com certeza você vai conseguir se conectar com esse paciente, estabelecer um vínculo e fazer a diferença na vida dele, certo? Então, não é só agradecer e me colocar à disposição para momentos futuros. O canal está sempre aberto e para mim foi um grande prazer participar desse momento, tá bom? Um abraço em todos e muito obrigada. Obrigada, doutora Tatiana. Até breve. Vimos o canal aberto, né? E nós, como instituição, mais uma vez, colocamos à sua disposição sempre, tá? Muito obrigada. Até breve, tá? Um beijo na Sofia. Tá bom? Obrigada. Um beijo em vocês também. Pessoal, nessa manhã, nossa aula magna desse semestre. Muito obrigada, doutora Tatiana. Até mais. Obrigada, gente. Um abraço em todos. Até mais. Até mais. Abraço.